dividir o palco com esses caras, o que músicos talentosíssimos acabam não conseguindo. Com Humberto Gessinger, ou então caras como Evandro Mesquita. Cada atualizada que eu dava ali subia 5.000 curtidas. A gente tava na sala de aula que o elenco de The Walking Dead começou a compartilhar o teu desenho. Casualmente, os dois mais famosos estão nos Estados Unidos. Um na casa do Soares, em Miami, e outro na casa do Obama, em Washington. Mais uma noite de podcast aqui na TV do Gaúcho. É um prazer te receber nessa prosa de fundamento com personalidades da nossa cultura. E o convidado de hoje me tira um pouco da zona de conforto, vou confessar, porque estou estreando, entrevistando ele e também o conhecendo pessoalmente. Essa vai ser a nossa primeira interação e tu que está nos acompanhando no podcast da TV do Gaúcho vai conferir isso em primeira mão. Ele é um artista plástico gaúcho que dispensa apresentações. E quando a gente olha para a obra dele, a gente pensa que a vida vibra de tão lindas que as obras são. E vocês podem conferir, se repararam, na noite de hoje o nosso estúdio deu uma mudadinha, porque a gente está aqui com uma obra de Mauro Vilarreal. Seja muito bem-vindo. Prazer imenso estar aqui. Olha, estou imensamente lisonjeada. Quero te agradecer pelo aceite do convite, parabenizar também por esse trabalho magnífico que tu fazes. Porque se eu tivesse que dizer no que Mário Vilarreal se inspira, entre muitas coisas, eu diria que é na vida. Nada vibra mais do que os teus quadros quanto a vida da gente. E é incrível. Acho que é uma forma de expressão, né? Acho que na adolescência eu tinha muita dificuldade de me comunicar, de me expressar, e acabei focando tudo no desenho, na pintura. E ali é uma forma de contar o que eu não consigo dizer em palavras. Muito bem. Hoje, diríamos que o artista é sapiranguense. Te adotamos aqui no nosso Vale do Rio dos Sinos. Mas, na verdade, Mauro Vilarreal vem de Frederico Westphalen. Vem de lá. Não conheci direito a cidade, morei muito pouco tempo lá. Mas cheguei ao Vale dos Sinos através aqui de Campo Bom mesmo. Morava aqui pertinho. Olha só, essa cidade de passagem. Bacana, cidade linda pra caramba. Adoro Campo Bom, adoro Sapiranga e amo poder morar no Vale dos Sinos. Eu queria saber como é que tu caiu nesse mundo das artes. Quando que veio o estralo que disse, eu sou bom nesse negócio, é isso que eu vou fazer da minha vida? Bom, esse estalo não veio ainda, né? Ainda tô correndo atrás. Imagina, meu povo, imagina. Mas eu acho que é muito isso, sabe? Essa falta de se aceitar como alguém que faz algo bem feito. Eu digo que eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas que tô todo dia pesquisando, buscando, me informando e tentando melhorar. Tu tem uma parte da tua obra que ela é muito focada na cultura gaúcha. Muitas obras. Podemos citar, obviamente, as obras que foram criadas para os festejos farroupilhas do Rio Grande do Sul, mas quem entra ali no teu site vai ver outras coisas. Isso hoje seria um carro-chefe do teu desenho? Não. Não, eu acho que de novo vem essa questão. E mesmo na pintura, na escultura, às vezes o que eu quero dizer eu não consigo dizer pintando. E aí o que eu faço? Eu vou fazer uma escultura. Eu não consigo dizer isso desenhando. Foi assim que começou a tentar. No começo eu me expressava desenhando e de repente aquilo não era o suficiente. Aí eu mudei para pintura. Aí eu mudei para pintura ao vivo, me impondo limites. Hoje, por exemplo, eu tenho uma limitação de paleta de cor. Eu trabalho e eu me recuso a usar determinadas cores de tinta. Olha, E aí eu consigo chegar nessas cores usando a mistura de outras, porque aí isso te proporciona aquele desafio. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, tem a ver com não estar nunca satisfeito. isso começou quando criança? Sim, quando criança. Na tua biografia, no site, se vocês ainda não conferiram o trabalho, podem entrar lá e Eu conferir. morro de vergonha. Ele
morre de vergonha. Vem coisa de artista, gente. É magnífico o site dele. E tem uma biografia lindíssima, eu vou te falar. Tenho várias coisas pra perguntar sobre aquela biografia. Mérito da Fernanda que Mas, redigiu ela pra mim. parabéns, Fernanda. Ótima. Tem uma parte, que é o início de tudo, que diz que tu começou desenhando pra histórias em quadrinhos. Sim, bom, vamos lá, agora é o momento terapia. Durante 11 anos, eu não fui nada envolvido com a arte, nada envolvido com desenho. Eu comecei a desenhar, a pintar ainda criança, aí segui, e aí a minha filha mais velha nasceu, bateu aquela crise ali de 98, quebra da Bolsa Americana, empresas quebrando, eu trabalhava em uma agência de propaganda, e aí eu perdi o emprego, e aí eu fiquei sem um centavo, e aí eu pensei, cara, o que que eu faço da minha vida? Eu tenho que sustentar uma criança que hoje, na época, tinha um aninho ali. Sim. Inclusive, Duda, um beijo, tô com saudade de te amo. Tá com 27 anos já, Só. meu neném. E aí eu fiz um concurso público, e aí entra o momento da terapia, porque eu me tornei policial militar. Muito aleatório. Totalmente aleatório. Tá, ok. Aí trabalhei em Porto Alegre, trabalhei em Novo Hamburgo, Sapiranga. Mas, cara, aquilo ali é algo nobre pra caramba, sabe? É algo onde tu tá te doando demais. Só que eu não era feliz fazendo aquilo. Eu fazia tudo o mais bem feito possível, mas não por amor. Eu fazia porque eu não gostava de fazer e eu queria fazer uma vez só pra não ter que repetir. Muito bem. Então, e aí eu tomei uma decisão. Eu vou pedir uma transferência pro lugar mais bacana que tiver pra trabalhar como policial militar. Porque se lá eu não me adaptar, aí o problema não é a profissão, sou eu. Sim. E aí eu pedi transferência pra Campo Bom e trabalhei aqui 1 ano e pouco, eu acho. Campo Bom, deixa chocada. E aí eu fui policial aqui um bom tempo, e aí chegou naquele ponto que eu disse, cara, não dá mais, não adianta, eu não nasci pra isso. Eu gosto muito do pensamento estoico, né? Que Sim. diz que o ser humano só é completo quando ele descobre aquilo a que veio no mundo. E eu descobri o que eu vim fazer. E aí eu acabei saindo da polícia e aí fui atrás de especialização para aprender realmente. Não adianta tu saber desenhar ou pintar se tu não consegue desenhar para quem te contratou. Isso é uma necessidade. Sim. Criar uma identidade visual é muito diferente de pintar um quadro, que é o oposto de Vívido. fazer uma escultura. Então, eu precisava aprender as técnicas. 80% do que eu faço é a criatividade. Mas aqueles 20% da técnica são fundamentais, sabe? Em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão. Pra te entregar o melhor do melhor. E isso se aprende, a técnica se aprende. A criatividade já é mais complicado. Sempre quando falam que é um dom, cara, não é dom. Nunca vi pairar sobre a minha cabeça uma pomba branca que emitia um facho de luz. É muita dedicação mesmo. Cara, cada curso desses ali, na época eu só tinha uma motinho, inverno, frio pra caramba. O querido comandante da brigada aqui de Campo Bom me colocou pra trabalhar só durante o dia, porque aí eu saía às Parecer. 19. Isso, eu saía às 19, mas eu começava 1 hora antes pra sair às 18, pra pegar a minha motinho no inverno e correr pra Porto Alegre pra estudar. E ali eu me dediquei, e aí as oportunidades começaram a Um dia vão dizer que deu sorte, né? porra, sorte é complicado, sabe? E aí teve um dia que eu tava dirigindo uma viatura aqui em Campo Bom e entrou um e-mail pra mim, os primeiros celulares lá que tinham e-mail, isso era 2011, entrou um e-mail com um roteiro inédito de Superman da DC Comics, que eu tava fazendo uns trampos pra eles. Uau! E aí eu tava na viatura. Zeramos a vida pessoal da TV do Gaúcho. Vocês não estão entendendo agora. Cara, eu tava dirigindo uma viatura aqui em Campo Bom e eu estacionei a viatura e eu fui olhar assim, putz, cara, um e-mail com um roteiro inédito do Superman pra mim fazer a minha parte ali. Eu pensei, cara, acho que dá pra começar a pensar na ideia de vazar, sabe? E viver disso. E aí foi o que eu fiz. Daí trabalhei um bom tempo com a DC Comics, depois trabalhei com a Marvel, aí por último fiz algumas coisas com a Disney. Fiz uns trabalhos pra Soleil, uma editora francesa, que daí, porra, ganhava em euro.
sabe? Outro padrão, outro padrão. Nossa, meu, eu tirava por semana ali o que tirava num Sim. mês de polícia. E dentro de casa, com a minha. Aí a Clara tinha acabado de nascer. E aí tem as fotinhos lá dela bebê, assim, com semanas, ela no meu braço esquerdo e eu desenhando E com tu o braço desenhando. direito. Então, foi essa transição. Essa transição eu vivi aqui em Campo Bom, cara, e foi muito bacana. Ser artista tem uma liberdade quando tu consegue viver da tua arte. Ao mesmo tempo, e se tu não tá no clima? Angústia, tem uma angústia terrível. Eu tenho grandes motivadores, sabe? Eu tenho aquela coisa que me motiva, que são basicamente os boletos colados na porta da geladeira, né? Aí eles motivam todo adulto, isso funciona. Mas eu vivo tem muito daquela angústia, assim, sabe? Eu tô terminando um trabalho. Pra mim, a fase mais divertida do trabalho é quando eu tô a uns 20% do Uhum. fim. Aí eu fico muito feliz, assim, começo a ver que eu cheguei no resultado que eu queria. E aí, quando faltam 10%, a minha cabeça já tá no próximo trabalho. Aí eu já Já tô. tá pensando o que vai fazer. Cara, eu tava terminando um trabalho hoje de manhã. E eu já tava pensando que eu andei lendo, eu tô o tempo todo lendo e pesquisando, e eu sou extremamente apaixonado pelo trabalho do William Turner. Uhum. E ele pinta basicamente batalhas navais e aquelas marinas e Meio tal. específico. Ele é bem específico. Daí eu fui pesquisar sobre a Batalha de Montevidéu, que foi entre Brasil e Argentina, e eu tava pesquisando que tipo de navio eles usaram naquela batalha ali, final de 1800. Então eu já tava. Essa fase de composição, pra mim, ela é muito gostosa. O teu cérebro, para ele criar uma coisa, ele deve fazer uma preparação de absorver conteúdo gigante. Eu tenho a facilidade que eu tenho uma memória bacana, sabe? De conseguir dizer que dia da semana e como era o clima numa data específica há 20 anos. É bem, É bem bem boa essa específico. memória. É bem legal isso. Então, por exemplo, agora recentemente eu queria. Eu tava muito inspirado na obra A Mulher com Sombrinha do Monet. Uhum. E faz alguns anos já que eu tava achando uma. Eu queria fazer algo que incluísse aquela dinâmica de personagens. E aí, cara, foram uns 2 anos assim que eu rabiscava nos cadernos de desenho, pensando em como encaixar ele dentro da mensagem que eu queria e tal. E aí, há umas semanas eu tive estalo, e aí eu fui lá, e aí eu pintei ela. A personagem original tá com um menino, né? É ali um menino. E eles estão numa colina, num campo europeu, francês, lindo e tal. Mas eu queria uma coisa com cara de Brasil. E aí eu pintei. E o menino eu usei como referência de memória, óbvio. Um amigo de infância que infelizmente faleceu agora há poucos meses. E eu usei a imagem de um lugar extremamente precário que a gente morou em Porto Alegre na virada de 79 para 80. Só que assim, é um lugar que já não existe mais daquela maneira. E eu pintei absolutamente de memória aquilo. E aí, dia desse, a minha mãe chega lá no estúdio e ela olha assim e diz: Nossa, isso tá parecendo. E eu Ela disse, cara, lembrou. eu acertei. Aí eu fiquei muito contente, sabe? Sim. Porque aí eu transformei aquela mulher europeia com um menino, Uhum. eu transformei ela e ele em Nossa. brasileiros, numa favela, numa comunidade, Acho dentro que, da nossa realidade. acho que esse é o maior prêmio do artista, né? Quando ele apresenta uma obra e essa obra ela é compreendida. É estranho, sabe? Tu saber que aquilo que nasceu dentro da tua cabeça, que, que tu fez, absolutamente zero pretensão, sabe? Toca o sentimento de alguém. É. Agora, umas semanas atrás, eu tava fazendo um show com o Fernando de Sorocaba. Sim. E aí, ao final do show, apresentando em cima do palco, lá, 30 mil pessoas assistindo, o maior público da história de Montenegro.
Nossa. Maior público da história, mais de 30 mil pessoas. E aí o Sorocaba falou, cara, arte é o que arrepia. E o que tu faz arrepia. E é muito maluco alguém chegar a essa conclusão daquilo que... Cara, dentro da minha cabeça eu continuo sendo um menino lá de 12 anos Sem pretensão. que desenhava embaixo do pé de ipê da casa da mãe, sabe? Quem está nos acompanhando, um dos trabalhos mais diferentes que Mauro Villarreal entrega hoje é exatamente isso, pintar ao vivo enquanto as coisas estão acontecendo. E ultimamente tu fez alguns shows. É estranho, né? Alguns shows nesse nicho. Os mais recentes no teu perfil ali das redes sociais é Fernando Sorocaba, Raça Negra. Raça Negra, Nenhum de Nós, Humberto Gessinger. Cara, tem muita gente bacana. Sabe o que eu achei muito bacana na tua biografia do site? Que tu coloca assim, grandes nomes da música brasileira. E aí começa Nando Reis, enfim. E aí vem Gaúcho da Fronteira. Cara, Aí cita vários gaúchos. E eu fiquei pensando, gente, grandes nomes da música. E um artista da gama de Mauro Villarreal colocando isso por escrito, tá registrado ali, porque eu li. Sim. É incrível. E eu amo esses caras, sabe? Eu me lembro de quando tinha 8 anos, na verdade, né? Porque o Dia dos Pais é um pouquinho antes do meu aniversário. De a gente fazer um presente na quarta série. E eu fiz um disco de vinil. E aí ali no miolo de disco de vinil, onde vai aquele selo ali, eu botei Gaúcho da Fronteira e tal, não sei o quê. Então, tu conviver com esses caras é muito maluco, é meio insólito, assim, sabe? Da mesma forma que, poxa, cara, tu dividiu o palco com Humberto Gessinger, ou então caras como, pô, Evandro Mesquita, Sim. te mandando mensagem, te convidando pra ir no show, te diz, ó, vai lá, tô te levando um presente aqui do Rio. É maluco, assim, sabe? Porque eu divido palco e eu sou um péssimo músico. Não dava pra ser bom em tudo também nas artes, né? E aí, dividir o palco com esses caras, o que músicos talentosíssimos acabam não conseguindo, Sim. sabe? Então é Que muito devem te bacana, invejar. Inveja branca, pessoal, inveja branca. sabe? Cara, ir pra casa de César Oliveira pro César fazer churrasco pra gente, é de tudo, assim, sabe? Rola muita coisa muito bacana mesmo que eu acabo não digerindo, eu busco não normalizar, sabe? Quando tu já fez várias capas de discos, né? De álbuns, enfim. Tava olhando que agora ele é campobanense também. Fabrício Becker. Fabrício Beck. Nossa Senhora. Fabrício tá falando com ele agora a gente Tá. tá conversando. Tava lembrando da capa dele, mas tem alguma, assim, mais icônica da tua vida? Sei lá, a primeira que tu fez, ou... Tem uma que é maluco, assim, que é cara, era pra uma escola, uma orquestra de viola caipira. Que eu fiz. E aí, de repente, um tempo depois, eu vou tomar um café em uma dessas padarias chique, assim, e tava o meu desenho estampado, plotado, gigante, numa parede. E, cara, eu achei uma baita sacanagem, considerando o preço que eles cobram o café, o fato de eles não terem nem sequer me pedido autorização. Tem isso, né? Essa é uma, posso dizer, chamar de polêmica, ultimamente. Eu não sei se polêmica seria exatamente a palavra, mas a questão dos direitos autorais. É um risco que a gente corre, né? É um risco que a gente corre e, e eu sou bem de boa com isso, porque para cada contratempo desses, a gente tem 10, 20 grandes momentos de reconhecimento. Cara, teve um dia que eu fiz um desenho de brincadeira, assim, absolutamente de bobeira, sabe? E publiquei, dali uns dias a Duda tava no segundo grau, ainda a minha mais velha tava no segundo grau, ela me chama, pai, olha o que tá acontecendo nas tuas redes sociais. Aí eu, pô, fui olhar o que era assim, eu disse, cara, o que que tá acontecendo? Aí chamei ela, filha, o que que tá acontecendo aqui? Porque cada atualizada que eu dava ali subia 5 mil curtidas. Sim, coisa de segundos. Viralizou.
Eu disse, que aconteceu, filha? A gente tava na sala de aula aqui e o elenco de The Walking Dead começou a compartilhar o teu desenho. Uau! Então, pô, Daryl Dixon, sabe? O Norman Reedus foi o primeiro a compartilhar. E aí, na cola dele veio todo mundo do elenco compartilhando. Então, é... São coisas que acontecem sem pretensão, assim. É tudo muito... As maiores... os maiores viralizadas que deu no meu trabalho foram sempre coisas assim que eu fiz de brincadeira, foram coisas que eu fiz absolutamente sem nenhuma pretensão. Tu é fã de futebol. Tem que ser. Ele fez uma cara agora. Vamos fazer de quanto que é. É assim, eu tenho futebol como um... Eu não consigo tratar ele passionalmente, Perfeito. sabe? Justo. Eu racionalizo. Muito bem. E aí tu transforma ele em arte. Melhor que isso? Poxa, Impossível. perfeito, perfeito. E outra, é uma coisa que me possibilita não só... Vamos ignorar totalmente questões financeiras, questões de mercado, tudo isso. Poxa, me possibilita ter contato com aqueles caras que eu admirava pra caramba, que eu era fã enquanto atletas, enquanto pessoas, sabe? Isso é muito bacana. Teve um encontro marcante com algum atleta, assim, que tu pintou? Cara, teve diversos assim, sabe? Mas teve, poxa, encontros com ícones da atualidade, como Suárez, como... Agora mesmo, dia desse, estive na casa do Igor Serrote. A gente estava na casa do Jeromel esses dias, ele mandou botar a mesa lá, fui pra cozinha dele lá tomar café e reclamar dos filhos adolescentes. Passamos amanhã lá Daí tu reclamando. descobre que eles são São seres humanos, só gente, cara. É. né? Mas assim, o mais bacana é, é tu ter o contato, assim, ter admiração e de caras da velha guarda. Eu gosto muito disso, sabe? Dia desses, Mauro Galvão me mandou um WhatsApp e eu fiquei pensando, cara, olha que maluco. Ele tá dizendo que curte pra caramba meu trabalho. E eu lembrando que em 86 eu tinha a figurinha dele de chiclete da Copa do Mundo do México de 86. Bah, Sabe? Tu é, passar horas ali girando. conversando com o Zinho, com... Cara, isso é sensacional, receber esse pessoal aqui na minha casa, Galato, todo esse pessoal que, poxa, O teu estúdio hoje é em Sapiranga. Sapiranga. Tudo acontece ali. Tudo acontece ali, a 50 metros da casa da minha mãe, onde a gente mora desde o final de 1986. A gente mora... a mãe comprou a casa, eles compraram o terreno, construíram ali, e a gente foi morar ali. Uns anos depois, meu irmão comprou um terreno quase em frente, construiu, e eu fui lá e comprei a casa ao lado, e aí a gente tá todo mundo coladinho ali. Entendi. Aí todo mundo tá se cuidando. É uma comunidade. É super tranquilo, e, poxa, criei minhas filhas ali, Sim. e elas circulam pelo bairro, elas andam a pé com a maior tranquilidade do mundo, que só uma cidade do interior gaúcho proporciona. Tu fez um trabalho muito bacana na escadaria do estadual, né? Aquilo foi meio um suicídio, né? Poxa, acho que foram 6 manhãs, das 8 às 11, que a cada 2 manhãs eu tinha que ir pra Quiro, lá pra Raquel, Só imagina. pra botar minhas costas no lugar de novo, porque é muito incômodo a posição, né, que tu vai desenhar, porque a gente Imagina. pintou só o espelho, aquela parte vertical de cada Sim. degrau, então consegui encaixar a imagem de forma que fizesse coerência. Foi um tremendo desafio. Esses painéis, assim, urbanos, é uma coisa que te anima? Cara, Que é muito desafiador, é né? desafiador, é bacana pra caramba. E aí tu pensa que, poxa, isso ali é o meu estilo, por eu não usar o spray, né? Eu vou só Sim. no pincel. Demora mais. Demora mais, mas remete muito àqueles murais clássicos lá de a Guernica, de algumas coisas de Diogo Rivera. Coisa que não se vê aqui. Coisas que não se vê mais, né? Hoje o pessoal é muito mais prático. Nossa, que eu levo 5 minutos pintando, o cara que usa spray faz com uma passada. Mas não sei, tem coisas que eu acabo criando problemas Saindo. pra eu resolver. Muito bom, adorei. Quem é a pessoa mais famosa que tem um quadro teu?
Mais famoso. Cara, acho que a gente divide aí. No futebol, casualmente os dois mais famosos estão nos Estados Unidos, né? Que é um na casa do Suárez em Miami e outro na casa do Obama em Washington. Nossa senhora. E tu sabe que foram assuntos que eu não dei a menor importância na época. Ai, pra nós, meros mortais, vou te falar. Isso Cara, aí é sensacional. eu achei tão bobo assim que eu demorei pra. Eu não levei em conta, assim, sabe? Tu entende que saiu de Sapiranga. Uma mente criativa. E tá lá na parede do Barack Obama, um presidente americano. Eu não pedi uma foto disso, pra te ter ideia. De tão sem importância que eu achei. Vocês, artistas, se comunicam com o mundo de uma forma diferente, né? O mundo impacta vocês de uma forma diferente. Eu acho que de nós, meros mortais. Ah, cara, eu sei lá, olha, eu gosto de ficar dentro de casa mesmo, então. Tanto que essa migração foi muito nesse sentido, sabe? Foi meio ingênuo da minha parte. Eu achei simplesmente assim, cara, eu vou viver de desenho, de pintura. Vai ser maneiro porque eu vou ficar só dentro de casa, não vou precisar sair pra nada. Vou ficar vivendo eu e o meu cérebro. Cara, teve épocas ali que eu precisava ir 3 vezes por semana a São Paulo, sabe? Tu já fez algumas exposições internacionais, inclusive. Isso chega a ser alguma coisa que tu acompanha pessoalmente? Eu gosto, eu gosto. É sempre, pô, visitar a França, por exemplo, é sempre uma boa desculpa. No caso. São locais que eu fiz questão de ir, né? Agora, por exemplo, tá rolando uma em Pelotas lá que eu não pude ir, não foi possível. Uhum. Assim como tem uma em Porto Alegre também, que eu não pude ir. Já teve algumas em São Paulo. Inclusive, ganhei uma menção honrosa, alguma coisa assim, da Assembleia de São Paulo. Faz alguns anos eu nem fui lá buscar. E Opa! provavelmente nem vá. Né, alguém não lembra mais. Já nem lembrava mais. Mas. E aí acabou rolando essa demanda de precisar se fazer presente. E eu comecei a pegar gosto, porque é legal tu poder fazer o ao vivo. Uhum. Até porque pra mim é. Cara, é uma das coisas mais divertidas, sinceramente mesmo, é uma das coisas mais divertidas que eu faço hoje, porque é algo que eu tenho aquele desafio de fazer com um tempo extremamente limitado Tem que entregar no final. e com tudo jogando contra. Absolutamente tudo. A luz tá jogando contra mim, Atenção. o cantor adora parar tudo e vir trocar uma ideia. Cara, o Sorocaba parou 3 vezes o show, sabe? Então Isso é muito E o divertido. público ali na volta. É divertido. A Fernanda diz que a Fernanda fica sempre às minhas costas, fazendo as imagens, aí ela fica ouvindo as pessoas Só falar. comentando, e é muito legal. Ela diz que é muito legal ver entre a tela em branco e a imagem se formando e o público começando a Sim. entender o que tá acontecendo, porque queira ou não, uma performance diferente, É um né? processo, né? E é diferente, não é algo que eles esperam ver, sabe? Como é que tu caiu nessa realidade de fazer artes para os festejos farroupilhas? Hoje pela manhã, inclusive, a gente teve uma reunião para um projeto já 2026 já. Uau! E aí eles falando, e tal, não sei o quê, porque a gente queria muito alguém de peso, um artista local. E eu fiquei, pô, cara, mas eu não cheguei a ser um artista local, porque eu comecei a trabalhar, e como eu comecei a trabalhar direto para essas editoras americanas, eu acabei ficando muito conhecido no centro do país. Uhum. Tanto que teve ano ali que essas Comic Cons, essas convenções, né, de quadrinhos, teve ano que eu fiz todas Que massa. de Buenos Aires até o Espírito Santo, eu fazia todas as convenções, sabe? Argentina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, todos, né? Viajou. Ponte aérea. Então eu não cheguei a ser aquele artista local ali e tal. Então eu achei muito estranho eles me definirem como artista local, mas tudo bem, beleza, problema nenhum, Artista gaúcho. zero problema. Então meu foco todo era lá no eixo Rio-São Paulo. Porém, veio a quarentena. E, pô, naquele mês ali que caiu a casa, eu tinha 3 eventos muito bem remunerados em São Paulo que Acabar. morreu, né? E aí eu fiquei, sei lá, uns
40, 50 dias dentro de casa, que a minha rotina era pintar, era desenhar, pintar, criar, largava na internet, e no mais era brincar com a Clara, né? A gente ficava as ruas tudo vazias, a gente botava uma máscara, ia pedalar, a gente ficava fazendo nossas caminhadas e tal, porque eu moro no finalzinho da cidade, então é uma área mais tranquila, as ruas todas vazias e tal, e sem pensando em como rever a vida. E de repente surgiu um convite. Aí começaram a surgir as lives. E aí surgiu um convite. Um beijo, Luísa Barbosa. Obrigado pra caramba. O primeiro convite foi teu. Luizinha. Luizinha, Sapiranguense também. Colega de escola das minhas meninas lá e tal. E aí ela disse, Mauro, vamos fazer uma live solidária e tal. A gente queria que tu pintasse ao vivo. Eu disse, pô, beleza, vamos lá. E lá eu comecei a conhecer, lá eu conheci o César, o Rogério, lá eu conheci o guri de Uruguaiano, Jair Cobb, o Sandro da... Esqueci qual é a bandinha, Sandro Coelho. Sandro Coelho, Tia Garotos, né, acho que é. Eu sempre confundo Tia Guri com Tia Garotos, mas... Tia Garotos. Então, a gente... E eles começaram a precisar, porque a live tinha aquela dinâmica diferente, onde tu tinha que segurar o público enquanto trocava o artista, né? E aí o que acontecia? A câmera vinha pra mim e aí eu começava a falar do que eu tava pintando, e aí eu tenho esse timing ali, e aí enquanto eu ia dando aquela enrolada ali, mostrando o quadro, falando da técnica e tal, e ali começou a fluir isso. E daí os gaúchos descobriram que tu era gaúcho. Aí eles descobriram, cara, depois de... quando eu ia pra São Paulo tinha galera me esperando no aeroporto pra fazer foto. Que massa! E aqui no Rio Grande do Sul ninguém me conhecia, sabe? Então E sabe... Foi um despertar, então, digamos. Não, poxa, eu já tinha trabalhado, eu já tinha participado da biografia de Maurício de Souza, já tinha pintado pro Corinthians, sabe? Já tinha quadro meu no Museu do Corinthians. Então, e aqui ninguém sabia quem eu era. E aí E aí com isso começou a ficar conhecido. Até que surgiu esse convite através, se não me falha a memória, o primeiro foi através do César Oliveira, inclusive, que me ligou, me convidando pra criar. O primeiro foi o Gaúcho Sem Fronteiras? Gaúcho Sem Fronteiras. Que eu fiz as imagens... Parte das imagens que eu pintei lá, eu fiz lá com o Quevedo, no sítio dele lá. E outro foi em Taquara, no Aras do Gilson, um amigo de lá. Sim, o Gilson, sim. Eu me lembro quando foi lançado, que a irmã dele falava, né? Ai, o meu irmão foi modelo pro Mauro. A identidade em si foi ele posou pra mim, o cachorro dele, tudo. Sim. Então foi muito legal. E aí, e foi muito fácil também eu sou ex-acadêmico de história, né? Então que isso explica muita coisa. Aí acaba que eu agreguei aquele conhecimento que eu já tinha com o tradicionalismo, né? Porque eu tinha aquele conhecimento técnico de Revolução Farroupilha e tudo mais. E aí juntou com aquela vivência mais prática de como eles entendem. Tanto que ainda hoje eu preciso eu preciso de consultoria às vezes, né? Aí eu pego, mando WhatsApp pro Gujo Teixeira, pro Mauro Moraes. Aí, tu imagina, né? Só pro Gujo e pro Mauro ele manda WhatsApp. Mas é que o tradicionalismo e o próprio nativismo tem muito de romantizar a história, né? Esses aspectos, assim. Sim. E aí dá outra cara pra Revolução, por exemplo. Então, e aí acabou que eu peguei o gosto de criar essas cenas. Agora mesmo, antes de vir pra cá, mandei uma mensagem pra Liliana Cardoso. Hoje eles estavam lançando o acampamento Farroupilha desse ano. Já fica o aviso, Liana. Por favor, né? Esse ano eu quero estar lá de novo. Ô, secretária! Cara, faz uns 2 anos já que eu não me apresento ao vivo, acho, já nos festejos. Eu tô doido pra voltar, porque... Tem tudo, então. É um movimento em si, né? Aquilo ali tem muito de gerar esse pertencimento, sabe? O quanto daquilo é fato e o quanto é algo idealizado é irrelevante.
A gente tem um chão ao qual a gente pertence e a gente precisa ensinar as novas gerações a verem como ele foi construído, como ele foi defendido. E a função do tradicionalismo, eu acho que essa é uma delas, né? Os CTGs, eles são essa escola, né, de civismo. A gente fala muito de valores para a vida e também de pertencimento. Sem dúvida. Gaúcho É o são que ele Estados entrega. Unidos, né? Já diria Paixão Cortes. Porém, tu desenhou um quadro. Gujo Teixeira, vamos começar do princípio. Gujo Teixeira esteve no teu ateliê. Pô, Gujo, Mauro, toda essa galera. É bem frequentado lá. Ele já sabe o caminho de Sapiranga, tô impressionada. Gujo Teixeira assim, pra mim, que sou desse meio, uma das mentes mais brilhantes. Porque ele consegue fazer um poema de uma realidade, que não é a minha, por exemplo, muitas vezes do campo, e aquilo me tocar. Ao mesmo tempo, Pitangas, por exemplo, né? Pitangas é totalmente o nosso cotidiano, a nossa vida. Então, ele flutua muito bem e ele te cativa com isso. E aí ele teve lá e tu foi pintar. O que eu acho mais sensacional de tudo é a capacidade que eles têm de transformar uma história em música, em poesia. Porque se a gente for pensar, aquilo ali é basicamente uma opereta. Ele tem início, meio e fim. Sei. Ela conta aquela história. Ela consegue. O Gusto é sensacional. Ele consegue te colocar dentro daquele sentimento ali. Ele fala sobre como estava a luz do dia, a temperatura. Essa ambientação é uma capacidade sensacional que eles têm. Sim. Então eu adoro pegar as músicas dele e transformar elas em pinturas. É incrível. E ainda fico enchendo o saco dele ainda. Mandando, olha, como é que tá ficando? É Como que assim mesmo? Interpretei bem. eu fico mandando, eu mando os rascunhos, olha, tô fazendo assim, o que tu acha? Esse que tá atrás de ti, inclusive, foi um que eu discuti Eu com ele. ia, inclusive, pegar ele aqui pro pessoal ver mais de pertinho. Aqui. Eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir enxergar bem. Eu espero que vocês enxerguem, gente. Porque a realidade vibra, o quadro vibra. Eu usei essa palavra no início e vou continuar usando sempre. O quadro, ele vibra, é uma coisa impressionante. A água parece que tá se movendo. Eu consigo quase escutar o cachorro tomando água. E tu sabe que isso, além de tudo, ele é um grande alerta. E é engraçado porque as pessoas não conseguem, não estão percebendo isso. E a partir do momento que eu te falar o alerta que é, aí tu vai conseguir ter uma segunda leitura dele tão importante quanto a primeira. Existe um quadro de Michelangelo, de Caravaggio, chamado Narciso, Uhum. que fala justamente sobre isso. Fala sobre o cara que idealizou a própria imagem e que se debruçou sobre ela e deixou de evoluir. Então eu acho que esse quadro era um dos meus objetivos também, era discutir, botar na roda esse assunto. Que a gente tem que viver a nossa realidade, cultuar o nosso passado, mas não se manter hipnotizado por ela sem criar nada de novo. Atenção, tradicionalistas. Mauro Villarreal acabou de nos dar uma aula sobre contemporaneidade. A figura do gaúcho, ela é muitas vezes taxada, né? De conservadora, de retrógrada, de estática, né? Enfim. E porque existe uma necessidade da gente preservar algumas coisas. Sim. Que é para manter nossa identidade, como a gente disse. Mas também existe uma necessidade do tradicionalismo fazer aquilo para o qual ele foi criado, que é ser um movimento social. E quando tu quer ser um movimento social, tu não pode conversar só com quem faz parte do clubinho. Tu não pode só dar ouvido para quem concorda contigo. Isso aí. Então eu acho que esse trabalho também é um alerta, sabe? Eu gosto dessa ideia de poder
discutir, botar em discussão esse assunto. Essa é uma cena que tu já viu pessoalmente? Que tu tem uma memória dela? Não. Isso eu fui rabiscando e fui mandando os rascunhos a lápis ainda pro Gujo. Não, é impressionante que ele botou um bigode no gaúcho. Sabe, é o detalhe que pega. Os cuscos, né? Porque vai estar lá no campo, com certeza vai ter. Impressionante. A marca das rodas de carroça. Sim. Muito bom. Lindíssimo. Muito obrigada por compartilhar isso conosco. Acho que são só os delírios da mente que ficam ecoando aqui, que eu costumo botar em tela pra gente ter assunto pra discutir nos podcasts. Pode ser, tá ótimo, eu tô aceitando. Eu vi que no final do ano tu postou um videozinho, um takezinho rápido ali no Instagram, pintando uma imagem, não sei a hora onde é que tu estavas, e aí tu colocou a narração do Thiago Lacerda pra Pitanga, do Gujo Teixeira. Escutar poesias, músicas, é uma coisa que tu faz quando tá pintando ou não? A mente precisa... Nossa, eu tenho tá por focada. hábito ficar ouvindo música, assistindo série repetida. Eu adoro assistir série repetida. E sempre foi uma característica minha. E tu sabe que isso foi uma tremenda vantagem quando eu comecei a pintar ao vivo. Porque daí o fato de ter gente falando, o fato de ter música dentro da minha cabeça quando eu tô no palco, Não eu te tô- desconcentra, tá no meio. é como se eu estivesse dentro de casa de fone de ouvido pintando, sabe? A única diferença é que tu dá 2 passos pra trás, tu esbarra no Teddy Correia, tu esbarra no Só essa, Joca Martins. só essa é a diferença. Então, isso ali é bacana pra caramba. E, inclusive, aquela cena a qual tá se referindo, se não me falha a memória, é um pôr de sol, né? Aquilo lá acho que é na estância do Gujo mesmo. É em Lavras, se eu não me engano, era em Lavras, né? Ah, então, Aquilo não tô é coisa tão enganado. É coisa do Gujo aquilo lá. Aquilo é coisa do Gujo. Mas é que também, né? Deve morar num lugar assim maravilhoso, deve ter inspiração o tempo todo, né? Eu morro de inveja deles, de como o César costuma falar, daquele horizonte largo deles, cara. Eu morro de inveja daquilo. Aqui a gente não consegue ver Não. o horizonte. Lá eles têm essa... Quando a gente vai fazer os trabalhos lá pra fora, vou pro interior, tava agora pintando ao vivo na Califórnia, na Canção, final do ano passado. Pô, é sensacional tu ver aquelas paisagens, sabe? Conhecendo todos esses artistas que tu conhece, tem um assim que tu diria, ele é a cara do gaúcho? Todos talvez sejam, né? Mas assim, sempre tem um que tem mais trejeitos. Cara, eu sou muito amigo mesmo do César. Eu adoro. Adoro ele. Só que às vezes a gente senta na casa dele e a gente vai ouvir AC/DC. Então... Mas eu acho que é isso que eu gosto. Eu acho que eu classificaria ele como o top 3, assim, sabe? Da cara do gaúcho. Porque ele é gaúcho, ele faz a nossa poesia, ele canta a nossa história, mas ele tá aberto ao que tá acontecendo lá fora. Eu acho O isso diálogo sensacional. sempre, né? Eu acho isso sensacional. É uma grande capacidade dele. Eu acho visivelmente o que mais me chama atenção no César é que ele ainda usa bombacha larga. Tu vê, né, os artistas cada vez mais estereotipando com o passar do tempo, e, enfim, e ele não, talvez tá ficando mais largas bombachas do que já foram lá em São Gabriel. É engraçado que a minha primeira aproximação com a cultura gaúcha, isso foi lá por 2008, mais ou menos, assim, sabe? De começar a ouvir com maior frequência, foi ouvindo ele. Olha, Então, tu ter o convívio desses caras cara, é maluco, assim, sabe? Como... É que assim, teve tanta história doida, assim, sabe? tu sabe que o contrário também é real, né? Assim como tu pensa, nossa, como é doido ter o convívio desses caras, a gente pensa, nossa, como é doido o convívio de Mauro Vila Real. Não. Eu sou só... Nossa, eu sou a Não, Oscar do cocô do cavalo bandido que nem apareceu no filme. Mas tem, sabe? São vários ciclos, assim, bem malucos que se fecharam e que todo dia estão se fechando na minha vida. Como, por exemplo, tu perguntou quando eu comecei
nessa história de desenhar e de pintar. E eu tenho muito nítido, assim, sabe? Eu encontrei uma revista isso era 85, 84, e era uma revista da Copa de 82, Nossa. Almanaque do Zé Carioca. E na capa Memória boa, gente. era o Zé falou. Carioca falando, era o Zé Carioca fazendo embaixadinhas. Uhum. E eu achei aquela revista, aquela capa, e poxa, era um desenho desse tamanho assim do Zé Carioca, Sim. né? Uma revista em quadrinhos pequena. E eu achei aquilo legal pra caramba, e a gente tinha uns pedaços de MDF. E eu pensei, cara, será que eu consigo? Imagina, eu tinha 8 anos. Tô completando 50 anos esse ano. Olha. Meio século já. E a obra pra comemorar esse meio século aí? Pô, pois é, né? Pensando em assar um galeto no máximo. Aí um costelão, ó César. Vamos se mexer aí, amigo. E aí eu peguei aquele MDF, que era um MDF grande, assim, sabe, sei lá, uns 80 de altura. E olhando pra aquele desenho do Zé Carioca, eu reproduzi ele. Acho, pô, ficou bacana. Criança, tinha tinta guache da escola, pensei, vou pintar. E pintei e gostei. E foi a primeira vez que eu pintei alguma coisa. Aquilo ficou anos. Eu tinha mania de pendurar as coisas na parede do lado da minha cama. Aquilo ficou muitos anos comigo. A vida aconteceu, a história passou, eu virei policial, eu deixei de ser policial, comecei a trabalhar com quadrinhos, e aí entrou um convite para começar a fazer as capas das revistas em quadrinho da Disney. Eu vou respirar para não ter perigo de chorar, porque é chato fazer isso. E aí entrou o convite para fazer as capas do Zé Carioca. E a parte legal da história eu nem contei ainda. Aí eu contei essa história em uma entrevista. E um dia entra uma mensagem pra mim. Oi, Mauro, tudo bom? Aqui é a fulana. Eu sou filha do artista que fez essa capa lá de 1982, que foi o teu primeiro desenho. Meu pai ficou muito emocionado, ele já tá aposentado. E ele quer teu endereço, tá convidado pra visitar a gente aqui em São Paulo, mas ele quer o teu endereço porque ele vai refazer esse desenho do Zé Carioca, como ele fez em 82, e ele vai te mandar de presente. E eu tenho esse desenho lá em casa, cara. Então são esses ciclos assim malucos, Acontecimentos incríveis. sabe? No futebol, imagina, a gente era moleque, a gente brincava. Hoje em dia eu não sei mais como é que funciona, porque eu sou pai de menina, tá? Não sou pai de pet nem de bebê reborn, sou pai de menina. Então eu entendo muito de LOL, de My Little Pony. Mas quando a gente era menino, a gente brincava de vamos jogar futebol, beleza. Aí o menino que era colorado lá gritava, eu sou o Tafarel, eu gritava, eu sou o Mazzaropi. E aí eu ia pro gol, porque eu era o Mazzaropi. E aí a gente brincava assim. E eu era sempre o Mazzaropi, quando eu ia pro gol. Um tempo atrás eu tô fazendo um evento, pintando ao vivo dentro da arena do Grêmio. Tô num praticável, tô num palco. Tá todo mundo ali filmando e transmitindo ao vivo. Grêmio TV, tinha Sport TV, ESPN, todo mundo ali me filmando. Passa o Mazzaropi. Ele olha pra mim, ele me reconheceu de outros eventos que a gente já fez juntos. Eu chamo ele pra cima do palco. E ele alcança a palheta e só tu vai pintar comigo agora. E mas vai que eu te ensino. E aí ele chamou, o pessoal, olha só, eu sou o Mauro agora. Eu pensei, putz, cara, 40 anos atrás eu era o Mazzaropi. Eu era ele. Então, Em algum momento tu te acostuma com isso? Porque às vezes a gente vive coisas incríveis, grandiosas, e a gente só se dá conta do quão grandiosas elas eram depois que passou. Depois. Eu tenho uma política com todas essas coisas importantes pra mim. Hoje, uma coisa que eu amo pra caramba. Tem uma coisa que eu detesto, que eu faço, que é academia. Perfeito. Eu fiz o top 3 das coisas que eu mais detesto, que é em primeiro, segundo, terceiro academia. Mas é uma coisa que é preciso pra caramba, porque eu te falei, tô fazendo 50 anos, cara. Sim. Sabe? Eu preciso ter uma longevidade.
Então, amo o pessoal da Ritmo lá, onde eu faço academia, mas eu vou lá porque eu preciso. Ok. Mas tem uma coisa que eu sou apaixonado, que é fazer terapia. Que é fazer academia pro cérebro e pro coração. Hoje, inclusive, a gente tava falando e, a gente tava falando sobre relacionamentos e tal, e ele perguntou, tá, e tu tem certeza que a tua esposa te ama? Tem certeza que a Fernanda te ama? E eu disse, acho que sim, né? Acho que sim. Mas tu não tem certeza? E eu disse, não. Eu disse, por que que não tem certeza? Porque eu não quero. Porque ao não ter certeza, eu vou me esforçar todo dia pra conquistar. Isso aí. E eu acho que o não normalizar essas situações Passo por isso. passa por isso. Porque a partir do momento que tu normaliza isso, perde aquele encanto de tentar fazer sempre melhor, sabe? E eu não quero correr o risco de virar um cover de mim mesmo. Deve ser um saco, cara. Deve ser péssimo. Refazer e refazer e refazer sempre o mesmo desenho. Sempre a mesma pintura, sempre a mesma abordagem. Então eu tô sempre tentando superar aquilo que eu fiz pra merecer novamente o carinho, a atenção dessas pessoas como um todo. Era pra ser uma prosa de fundamento e virou uma sessão de terapia com Mauro Villarreal. Vocês não estavam preparados pra isso. Desculpa. Nem eu. Não, eu achei incrível, porque depois que tu aprende a fazer terapia na vida, é uma nova vida. É incrível. Hoje, tu deve, assim, fazer contatos, intercâmbio com vários artistas. Sim. Imagino. Espero. Mas da tua área, assim. Poucos e bons. Poucos e bons são poucos. Tá cada vez mais difícil. As pessoas têm entrado numa falsa impressão, numa armadilha de que inteligência artificial produz. Então tá cada vez mais difícil para quem tá começando conseguir se firmar. E isso tem desmotivado muitos novos artistas, sabe? Dia desses, eu testando. Vou testar esse bagulho aí. Botei lá. Eu criar uma pintura estilo clássico, digna de estar numa parede de museu, que seja impactante, que toque o coração das pessoas. E botei um texto lá dizendo para ele criar uma pintura absolutamente inédita. Com base naquilo. Ele criou uma coisa inédita, a liberdade guiando o homem, que é uma pintura que tá na parede do Louvre. Sim, a referência que ele tinha. Pra tu ver. Então, a inteligência artificial é isso, ela é uma ferramenta só. E que o uso excessivo dela tá dificultando a entrada de novas pessoas, de novos talentos nesse mercado. Aqui no Sul a gente tem caras sensacionais, sabe? Theo Felizola, tem o Rafa Jung aqui de Novo Hamburgo, que é um cara sensacional, Anne Schultz. Cara, tem muita gente boa. Tem Kelvin Kubik, cara, é uma infinidade de grandes artistas aqui no Sul e que novos estão sendo sufocados pela dificuldade que tem de quebrar, de estourar essa bolha, de quebrar essa barreira. Querendo ou não, tu precisa ter quem vai consumir. É um produto? A arte é um produto. E aí, nós andamos num mundo muito... Tudo passa muito rápido. Esse é um dos grandes... Tudo é muito descartável. É como eu te disse, eu sou ex-acadêmico de História. Então, o meu trabalho e a minha vida, ela vem na contramão do que se prega hoje. Hoje a gente vive num mundo onde tudo dura, e tudo é um videozinho de 15 segundos que vai durar 24 horas e vai desaparecer. Pô, o que eu faço, cara, em princípio vai estar de pé daqui a 500 anos. Então, É uma coisa pra vida. Sim, tu poder transformar, registrar isso. Agora mesmo, semana
há umas 2 semanas atrás, eu tava pintando a convite da família, do Caringe, Antônio Caringe. Uhum. Eu tava pintando o monumento que tem em Laguna lá sobre Anita Garibaldi para uma exposição. Antes disso, eu tava pintando 2 obras em homenagem à Maísa. O feminino é uma coisa que eu vi bastante, assim, aparecer nas tuas obras. E tu tem, inclusive no teu site, toda uma série sobre a Anitta. Sim, sim, aqueles são 9 quadros que eu pintei pro governo do estado, que hoje estão espalhados por museus em todo o Rio Grande do Sul. Sim. E isso é uma coisa que é recorrente pra ti, que tu gosta. Cara, assim, ó, eu tenho uma relação extremamente próxima com a minha mãe, com as 2 filhas, com a esposa, com a enteada. Então, é algo que eu tenho essa proximidade no sentido de. E principalmente depois de ter sido pai, tu compreender ao que elas estão expostas, a- as, as dificuldades pelas quais elas passam. Uhum. O simples caminhar numa rua com menos iluminação, o que para nós o homem não vê como, nossa, é absolutamente normal, para elas é um problema. Então tu ter esse convívio diário me gerou ser cada vez mais voltado, né, Uhum. para tentar captar esse misto de sutileza e força que toda mulher tem. Também. E o desafio, né? É sempre um desafio técnico. Ah, é? Sim, porque tem que tornar ela. Tem que pintar alguém doce, mais forte. Tu tem que ser. Cara, tem que Existe isso. ser mãe. Porque pô, a mulher é maluca. Porque ela tem que ser mãe, ela tem que ser forte, ela tem que ser frágil, a A ponto. testa. É frágil, delicada, mas ao mesmo tempo ela tem que saber abraçar tudo, ela tem que ser o esteio da casa. Então, são muitos papéis que elas têm que desempenhar. Que tu pinta num quarto. Num único quadro. Então isso é sempre um desafio. Ali na época da quarentena eu fiz uma série basicamente de mulheres e onde todas estavam mergulhando. Porque eu usava a água Uhum. como um símbolo de isolamento, onde ninguém te ouvia, onde tu não conseguia se comunicar e onde tu não podia respirar, que era o nosso grande dilema da Sim. época, respirar ou não. Sim. É, resume bem. A água fazendo É, a mente do artista, pra mim, ela é muito incompreensível. Eu sou uma pessoa totalmente normal, que nem diz o outro. Ordinária, assim. E acho que tenho um bom gosto para apreciar algumas coisas. E quero te agradecer pela obra que tu faz. Porque vou falar novamente o que eu falei no início, de que quando eu olhei numa tela de computador, eu olhei um quadro, um desenho que tu fez, e ele vibrou pra mim, que é o quadro do menininho empinando pipa. A série que foi pro Carrossel do Louvre em Paris. Isso, aquele. E, enfim, me pareceu que é a favela, né? Então, Pra quem é da região, aquilo ali é o que eu tenho na minha memória da Avenida 20 de Setembro, esquina com a 24 de Novembro, se não me falha a memória, em 1983. Só quem viveu aquela época vai lembrar daquela esquina. entendi. Ok, aquilo pra mim assim foi muito vibrante ver aquele quadro, assim como todos os outros trabalhos que tu fez. E eu sou uma pessoa do mundo CTGístico que te conheceu por causa da Luísa, então, que te trouxe, te apresentou pra gente, te apresentou pros festejos Farroupilhas, assim. Hoje eu me sinto muito feliz e lisonjeada, muito honrada em poder te receber aqui na TV do Gaúcho, no nosso podcast, para poder te agradecer pessoalmente pelo trabalho que tu faz, por ser um artista local. Às vezes parece tão pequeno a gente usar essa expressão, né?
eu já fui gestora municipal de cultura e em muitas ocasiões usaram essa expressão como uma forma de denegrir ou diminuir o artista. E hoje eu me coloco num outro lugar. Eu morei em Sapiranga a vida toda. E Sapiranga tem Mauro Villarreal. E para mim isso é um acontecimento do universo. Então, muito obrigada pelo teu talento, por compartilhar com a gente, por fazer a arte chegar e tocar as pessoas, que eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigada a todas as mulheres da tua vida que tu citou aqui, mandar um beijo para elas e agradecer por fazerem tu ser esse artista maravilhoso que tu é. Eu brinco sempre quando eu tô no centro do país ou em outro país às vezes e perguntam onde eu vivo. Aí eu digo sempre que eu vivo no melhor lugar do mundo. Porque eu digo, cara, vocês conhecem Gramado? Sim, lugar lindo pra caramba. Vocês conhecem Porto Alegre? Pô, capital do Rio Grande do Sul. Então, eu moro no centro, entre um e outro. De onde eu vivo, se eu pegar 50 minutos pra direita, eu tô em Porto Alegre. Se eu pegar 50 minutos pra esquerda, eu tô em Gramado. Então, eu tô aqui por opção, tô aqui por paixão mesmo. Eu amo viver aqui, não pretendo mudar isso tão cedo. E já fica o convite. O nosso próximo bate-papo vai ser lá no estúdio. Olha só! Tô zerando a vida hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a você também que nos acompanhou nesse bate-papo, nessa prosa de fundamentos. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, ficado emocionado como eu fiquei. Ficarei impossível por algum tempo depois dessa gravação, mas te agradeço e te espero na próxima segunda com o próximo convidado.